A paz do Senhor, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto em que nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. E eu queria convidar você a me acompanhar nessa oração para a gente iniciar o nosso momento de louvor. Amém. Senhor, Paizinho amado e querido, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por essa família, Pai. Que a gente possa estar aqui reunidos como uma família, como uma comunidade, Paizinho, para te ofertar a nós mesmos, ao nosso louvor, a nossa casa, Paizinho. Que sejamos representantes do nosso lar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar, Senhor, a melhor parte de nós. E queremos te entregar uma adoração verdadeira, uma adoração pura, Senhor, e que possa chegar até a ti, Pai. Em nome de Jesus, que tu possa mover corações essa noite, Senhor. Que tu possa nos tocar de uma forma diferente, Pai. E que nós estejamos completamente permissivos a esse toque, Paizinho. Que tu possas se achegar a nós e nós nos achegarmos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero viver pra o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade seguirei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, e o meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, te seguirei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, e o meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, e o meu coração está em ti. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas sem novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Só Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno da nossa adoração, da nossa completa entrega, da nossa devoção, Senhor. Paizinho, que caiam por terra todos os ídolos que nós entronizamos em Teu lugar, Paizinho. Que caiam por terra, Senhor, tudo aquilo que a gente colocou no lugar de prioridade, Paizinho, no lugar que é o Teu lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu estejas assentado sobre o trono das nossas vidas, Paizinho. Que Tu, Senhor, sejas o primeiro e o único a ser adorado por nós, Pai. Em nome de Jesus.
está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Poderoso Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. E aqui, Senhor, se encontra a Tua igreja, com sede de Ti, Senhor. Abastece, enche, Senhor Deus, cada vaso aqui, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade, sente, por favor. Essa é a nossa Igreja Anglicana Esperança, que ficamos aqui situada na rua Campo Grande, número 18. E com certeza, seu lugar é aqui, amém? Vocês são todos bem-vindos a mais um culto na presença do Senhor. E você que está em casa também, que vai assistir esse culto também, é bem-vindo. E é assim que
você se sentir tocado, quiser nos visitar, tá? Vai ser um prazer você vir aqui para que nós possamos pelo menos bater assim na mão um dos outros. No mais, esse momento maravilhoso de adoração, nós possamos cada vez mais nos aquietar. Os avisos que nós temos são poucos, né? Mas amanhã temos, né, nosso encontro, né, Sandrão? Encontro dos homens. Ontem nós tivemos um churrasco, né? Menino, teve gente que estava do regime, saiu do regime. Rapaz. Gustavo, coitado. Então aumentou mais 3 quilos. E aí nós ficamos, foi um bom momento, momento de comunhão, momento de conversa, né? Momento de oração. E amanhã, com certeza, amanhã vai ser na casa de Júnior, né? Nós combinamos para casa aí, na casa de um irmão aí, fazer oração, conversar um pouco também da palavra de Deus. E aí você, homem, se sentir tocado, tá? Amanhã, 7 horas da noite, eu vou estar aqui na frente. Para quem não conhece a casa de Júnior, a gente vai junto. Se você quiser vir compartilhar conosco, está convidado. Mas agora tem outro convite para vocês também, tá? É para essa semana já agora, né? Então deixa eu... Aí, Sávio. Olá, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Gilmara e eu congrego na Igreja Anglicana Esperança, eu e minha família. E hoje eu estou passando aqui para fazer um convite especial a você que é mulher, a você que é filha do Senhor e tem idade acima de 25 anos a participar do nosso primeiro encontro do nosso Ministério Feminino, Identidade de Filha. Estaremos reunidas no dia 20 de novembro às 19h30, onde teremos louvor, onde teremos uma palavra abençoada que será ministrada por uma irmã muito amada, Saíli, e estaremos juntas recebendo do Senhor uma porção especial, uma porção preparada, pois somos filhas únicas e amadas do Senhor. Convidem amigas, convidem irmãs, convidem colegas de trabalho para estarem juntas conosco, agradecendo a esse Deus, e juntas estaremos servindo a esse Deus em unidade e comunhão. Aguardo você lá, hein? Amém. Então, meninas, próxima sexta-feira, né? Em nome de Jesus, vocês estão todas convidadas, né? Do mais, eu peço a vocês, né, que possa desligar os seus celulares ou colocar no silencioso, que esse é um momento de nós abrirmos nossos corações a Deus, abrir nossa mente para que nós possamos confessar os nossos pecados. E eu quero compartilhar com vocês Salmo 32:5, que diz: finalmente confessei a ti os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Interruptivo. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Que nós possamos fazer isso. Esse é um momento seu e de Deus. Abra seu coração, não deixe nada, né, que venha atrapalhar esse momento. Que possamos fazer isso nesse momento. Senhor eterno Pai, Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Pai, pequei contra Ti, pensamentos, atos, omissões, palavras. Fiz o que é mal, Senhor, perante os Teus olhos, Jesus. Mas Tu serás justo, Senhor Deus, no Teu julgar e no Teu falar. Vem com o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Nós verdadeiramente possamos colocar em Teu altar, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que venha nos atrapalhando. Toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, toda falta de perdão, toda falta de humildade, seja tirado de nossos corações, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, quando nós pecamos, nós ficamos distante de Ti. E assim, Pai, nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Segura em nossas mãos, Senhor Deus, para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, Jesus. Nos leva, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, por parte verdejante, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, tirando todo o coração de pedra. Vem colocando o coração de carne, Senhor Deus. Coração, Senhor Deus, que agrada, Senhor Deus, a Ti. Para que nós possamos cada vez mais, Senhor Deus, ficar, Senhor Deus, mais alvo que a neve. E assim, Deus, nós Te louvamos, Pai, por esse momento que Tu nos concede, pela Tua graça, pela Tua imensa misericórdia, Senhor Deus, porque nós ainda, pecadores, Senhor Deus, Tu continua nos amando.
Tu continua, Senhor Deus, nos dando oportunidade de um momento como esse, Senhor Deus, de nos rendermos a Teus pés. E assim, Senhor Deus, nós queremos, Pai, cada vez mais receber, Senhor Deus, da Tua porção, receber do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que nós possamos cada vez sermos melhores, Pai, do que entramos aqui nessa noite, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua graça, obrigado por tudo que Tu tem feito por cada um de nós, pela Tua igreja, Senhor Deus. E assim como intercessores, nós queremos interceder pela Tua igreja, Senhor Deus, muito perseguida, Pai. Abençoa cada vez mais os Teus missionários, os pastores, que estão nos momentos, nas áreas mais difíceis, Senhor Deus, de pregar o Teu Evangelho. Mas que Tu, nesse momento, esteja dando coragem, ousadia a eles, Pai, para que eles não olhem para trás, Senhor Deus, para que eles cada vez mais, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, a fé em Ti, Pai, sabendo, Senhor Deus, que Tu estás lá na frente, cada vez mais abrindo os caminhos, Pai, para que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, através daqueles homens e mulheres. E assim eu te peço por esse Brasil, Pai, nesse dia tão importante de democracia, pelos nossos, Pai, pelos nossos comandantes, Senhor Deus, políticos, Pai, que Tu possa estar abençoando esses homens, dando sabedoria, dando discernimento, quebrantando esses corações duros, para que eles possam cada vez mais, Senhor Deus, ajudar, Senhor Deus, a nossa sociedade mais necessitada. E assim, Pai, por esses hoje, Senhor Deus, que nós voltamos e elegemos, Pai, querendo ou não, prefeitos e vereadores, Pai, Tu possa estar com Tua mão poderosa sobre esses homens, Pai, aqueles que vão ser reeleitos, aqueles que vão ser eleitos pela primeira vez. Abençoa, Pai, dá sabedoria, discernimento, Senhor Deus, para que eles cumpram aquilo que eles prometeram nessas campanhas, Jesus. Que não sejam os covardes, Senhor Deus, que não sejam os usurpadores, Senhor Deus, dessa sociedade tão sofrida, mas que eles possam cada vez mais ajudar a trazer paz, trazer saúde, trazer educação, trazer uma sociedade melhor, Senhor Deus, que nós estamos precisando. E assim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, também para o nosso bispo, o arcebispo Miguel Shoa, abençoa Teu servo, Senhor Deus, a comunhão da Tua igreja anglicana. Deus, dá discernimento, sabedoria, manda do alto ao coração dele aquilo que Tu queres, Senhor Deus, que ele possa cada vez mais, Senhor Deus, direcionar a nossa igreja, Jesus. E assim, Deus, te peço nesse momento por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas nossas casas, muitos deprimidos, muitos com Covid, muitos com tantas doenças, Senhor Deus, com câncer, Pai, que Tu possa estar trazendo a cura, Senhor Deus, nesse momento, que nós cremos, Senhor Deus, no Teu milagre. Visita os hospitais, cada leito, Senhor Deus, cirurgias que estão sendo feitas neste momento, Pai. Senhor Deus, estanca todo o espírito de hemorragia, Pai, vai lá, dando direcionamento aos médicos, para que eles possam estar fazendo essas cirurgias, Senhor Deus, bem-sucedidas através de Ti, Pai, dando a medicação correta também, Jesus, toda a equipe. E assim eu te peço também, Pai, por todos, o nosso pastor Braulio, Senhor Deus, também está cometido. Abençoa Teu servo, dá coragem a ele, dá saúde a ele, Senhor Deus, também protege toda a sua família. Também eu te peço desde já pela família de Mirelle, Senhor Deus, Tianca, porque Tu levaste o nosso irmão Martinho, Senhor Deus, para morar perto de Ti, Pai, e que Tu possa estar confortando, Senhor Deus, todos os familiares, amigos, Pai, nesse momento tão doloroso, Pai, mas sabendo que o nosso irmão, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E nós cremos, Senhor Deus, que nesse momento o céu está em festa pelo nosso irmão. E assim eu te peço, em nome de Jesus, por toda a nossa congregação, por todos os familiares aqui representados, cada lar, Senhor Deus, entra com a Tua provisão, provisão de paz, provisão, Senhor Deus, de amor, Senhor Deus, de diálogo, de respeito, Senhor Deus, dentro de nossas casas, para que haja cada vez mais, Senhor Deus, uma sociedade, Pai, conforme a Tua vontade, Jesus. E assim eu te peço, em nome de Jesus, pelo nosso pastor Leonardo, Senhor Deus, para trazer a Tua mensagem. Abençoa Teu servo, unge cada vez mais, Senhor Deus, manda direto Teu trono ao coração dele, a Tua palavra, Senhor Deus, ungida, Senhor Deus, que ele possa, diante dos lábios dele, Senhor Deus, expressar a Tua vontade na Tua igreja. Deus, que ele não mude uma vírgula sequer, Senhor Deus, daquilo que Tu queres,
Que seja, Senhor Deus, pregada com ousadia a tua palavra. E nós, Senhor Deus, como igrejas, recebamos, Pai, essa palavra, Senhor Deus, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente, Senhor Deus, cheio do teu Espírito Santo, através da mensagem que tu vai jogar em nossos corações. Abençoa toda a sua família, Jesus. Abençoa sua esposa, seus filhos, Pai. Seu trabalho, Pai. Abençoa, Pai, todo o seu ministério, para que ele possa cada vez mais, Senhor Deus, estar fazendo aquilo que tu queres, Jesus. E assim nós te louvamos, Deus, a tua igreja, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Deus. E amém. Amém, irmãos? Amém. E assim, como num parte também do nosso culto, esse é o momento de nossos dízimos, nossas ofertas. E é o momento, como eu falei semana passada, de adorarmos ao Senhor, mas que nós possamos cada vez mais, Senhor, estarmos intercedendo, né, pela igreja, por tantos irmãos que não podem, né, contribuir, porque queriam contribuir, mas nós sabemos que o tempo é difícil, né, depois dessa pandemia, mas que nós possamos estar orando, intercedendo também por esses irmãos que estão desempregados, para que cada vez mais, Senhor Deus, vá mostrando e abrindo portas de empregos, tá? E assim nós vamos com o coração alegre, cantando e louvando ao Senhor, porque esse é o lugar de nós louvarmos a Deus, amém? Esse é o lugar de nós batermos palmas, de nós glorificarmos a Deus, e esse é o momento de nós expressarmos toda essa dádiva que Deus dá para a gente, de nós termos um trabalho, de nós podermos trabalharmos, e aí a gente dá um pouco daquilo que tanto nós recebemos durante o ano, né, de bênçãos a Deus, e aí a gente vem aqui louvando a Deus, dando graças a Ele, para que Ele cada vez mais possa estar nos abençoando nossos irmãos, e aqui através do nosso dia, das ofertas, nós possamos abençoar também toda a igreja, amém? Vamos fazer isso? Não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor toda a bênção derramada em nossos lares, nossas vidas. Repetimos as palavras bíblicas que diz: tudo vem de ti, Senhor, do que é teu te damos, eterno Pai, todo-poderoso. Aqui estão, Pai, os dízimos e ofertas da tua igreja, Jesus. Pai, vem abençoando cada um dos teus filhos, Pai, nesse momento, Pai. O Senhor vai cada vez mais encorajando os teus filhos a serem fiéis, Senhor Deus, naquilo que tu tens suprido tanto, Jesus. E assim, Pai, supre toda a necessidade de suas casas, seus lares, o suprimento, Senhor Deus, alimentar, Senhor Deus, o suprimento, Senhor Deus, o seu financeiro para pagar suas dívidas. Também, Senhor Deus, continua, Pai, abençoando o seu trabalho, Senhor Deus, seus empregadores, Jesus, aqueles que são empregadores, aqueles que são empregados, Pai, para que cada vez mais, Senhor Deus, não falta o pão nosso cada dia, Jesus. E assim eu te peço para aqueles que estão desempregados, não tiveram, Senhor Deus, abençoa tremendamente também, suprindo todas as suas necessidades, Jesus, e abrindo portas de emprego, Pai. E aqui, Pai, te apresentando, Senhor Deus, a oferta de nós mesmos, nos abençoa, Senhor Deus, nos direciona cada vez mais aonde aplicarmos cada centavo, Jesus, para que seja cada vez mais para glorificar o teu santo nome, Pai, e avançar, Senhor Deus, a tua grande obra, Senhor Deus, que tu tem para esse mundo. E assim nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Vamos agora à nossa leitura bíblica de hoje, da nossa mensagem que vai ser ministrada. Deus abençoe, minha irmã, que se encontra no livro de Neemias,
Uma benção esse livro, né? Neemias 9, 25 ao 28. Se você tem sua Bíblia, abra. Se você também na sua casa, abra a sua Bíblia. Se você está com o seu smartphone aí, abra também, tá? E se você não tiver, não trouxe, nos acompanhe, tá? Na nossa tela que nós vamos passar aqui. E diz a palavra, Neemias 9, 25 ao 28. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terra férteis. Apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com cisternas já escavadas e com vinhedos, olivas e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar, engordaram e desfrutaram de tuas muitas bênçãos. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para adverti-los e voltarem para ti, e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém clamaram a ti, e tu os ouviste do céu. Em tua grande misericórdia, enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Mas, assim que teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que seus inimigos os dominassem, e no entanto, quando teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente. Em tua misericórdia, tu os resgatastes muitas vezes. Essas são as palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Jesus te abençoe, pastor. Amém. Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Prazer grande estar aqui com vocês. E eu queria saber assim, vocês prestaram atenção nessa leitura bíblica? Essa leitura bíblica, a gente vai falar mais detalhadamente sobre ela, mas é muito interessante porque é um resumo do livro de Juízes, situações em que o povo viveu momentos de auge e depois eles davam as costas a Deus. Que na verdade tudo na vida da gente é uma questão de escolha. Ontem a gente estava comentando isso no encontro que teve lá com os homens, que a gente escolheu, foi uma escolha, e irmos para aquele lugar abençoado e com pessoas abençoadas fazer uma noite abençoada. A gente podia ter escolhido qualquer outra coisa. Tinha jogo de futebol, tinha isso, tinha programa. Vocês escolheram vir hoje para a igreja. Maravilha, glória a Deus. Nós sempre estamos tomando decisões na vida, e essas decisões, elas podem nos ajudar melhor para nossas vidas, com toda certeza. Mas também, dependendo da decisão que nós tomamos, nós podemos destruir uma vida próspera e feliz. Infelizmente, muitas das nossas decisões, elas são feitas de uma forma impensada, de uma forma, vamos dizer assim, imprudente, e tem trazido muita destruição. Isso, infelizmente, a gente vê na história do povo de Deus e vê na nossa história. É triste, porque eu vejo hoje, e eu não sei porquê, mas ultimamente está sendo um bombardeio de histórias de destruições por conta de decisões erradas, coisas que com toda certeza podia ter sido evitada, deveria até ter sido evitada. Como eu falei, isso foi a história do povo de Deus, a vida toda Deus abençoando, e como foi dito,
Ó, vocês, logo no comecinho daquela leitura, ele fala que eles chegaram em cidades que já estavam com as cisternas cavadas e as casas feitas. Você tem ideia, para quem mora numa região de deserto, o que é ter uma cisterna já cavada? É a garantia da sobrevivência. Então Deus deixou eles literalmente com aquela coisa, né? A faca e o queijo, né? A faca e o queijo na mão, não é assim a história? Só faltava fome. E o pessoal fazia o quê? Depois dava as costas. Dava as costas. Eu imagino, e se você ler realmente essa parte de Neemias e também a parte de Juízes, a história do povo como um todo, que é muito parecida com a nossa história, é uma gangorra. Quando a gente fica de frente para Deus, buscando Deus, um relacionamento com Ele, segundo a vontade dEle, as coisas vêm prosperando. Você pode até nem perceber na mesma hora, mas daí depois você para, pensa e diz, poxa, onde eu estava e onde eu estou. Mas a maioria das vezes a gente, quando está... Quem não já ouviu aquela história, poxa, ora por mim que eu estou desempregado, eu estou passando por uma situação tão difícil, aí arruma um emprego, aí depois esquece que existe Deus, vai aproveitar o dinheiro do emprego com alguma coisa. Muitas vezes é para, oh rapaz, eu queria encontrar a mulher da minha vida, o homem da minha vida, arruma um rabo de saia, alguma coisa, ó, lavra. Isso é tão comum, mas sempre dá mal. Aí a pessoa vai nessa gangorra, altos e baixos, decisões. Como eu falei, né? Nós somos muito parecidos com esse povo e é por isso que a gente está aqui, nessa noite. Essa série que fala sobre reconstruir. Eu queria que, se por alguma razão alguém que esteja agora lá embaixo, ele possa entender que esse é o momento de você se voltar para Deus, tomar essa decisão e começar a reconstrução na sua vida. Nós já vimos que uma reconstrução está firmada em uma oração, em uma vida de oração. Por quê? Porque você vai reconstruir não mais como você acha que é certo. Porque muitas vezes você já tentou fazer isso e você viu que não deu certo no final. Mas aí você vai orar pedindo a Deus que Ele diga quais são as bases que você vai reconstruir tudo em sua vida em cima de algumas bases que sejam bases sólidas. Que sejam, por exemplo, hoje, falando agora desse dia da eleição, quantas e quantas pessoas passaram esses últimos dias trabalhando feito um condenado para um político, um candidato, numa esperança de que esse camarada fosse eleito porque ia garantir o meu emprego. A base que ele estava, vamos dizer assim, programando para reconstruir a vida dele era a sorte de um candidato. Que base! Possivelmente vai ter muita gente que vai estar aí amanhecer na tristeza, porque botou a fé, botou toda a sua esperança em uma base que não vale de nada. Coloque a sua base como base para a sua reconstrução, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e eu duvido que as coisas não deem certo para você. Então por isso é importante a oração. É importantíssimo a gente saber que vamos ter obstáculos, mas esses obstáculos vão, em nome de Jesus, ser superados. Mas se você não tiver com Ele, se você estiver só, possivelmente os obstáculos vão lhe destruir. E é muito importante, a gente viu na semana passada, você perceber que você não é o centro das atenções. Que não adianta você querer reconstruir a sua vida, a sua história, e deixar o resto das pessoas da sua família ou da sua comunidade de lado. Não somos egoístas, porque o nosso Deus não é um Deus egoísta. Quando
estamos trabalhando numa reconstrução, estamos trabalhando numa reconstrução geral, onde todos vão se dar bem. E é nesse contexto que a gente entende que vão ter momentos difíceis. A gente viu Neemias, nesse contexto que a gente está, da vida do povo, e lá em Neemias, eles já tinham chegado à metade da construção. Vamos dizer, eles já tinham construído as muralhas. Se lembra que estava tudo destruído? Eles já tinham construído as muralhas, eles já tinham construído os portões. Então eles já estavam, vamos dizer assim, no lugar que eles agora tinham segurança. Então a reconstrução ia começar uma nova etapa. A etapa de agora a gente vai morar onde? Agora vamos construir as casas, vamos construir a nossa cidade, para que o nosso povo habite. Esse é o contexto desse momento. Mas só que eles entenderam uma coisa, e veja que interessante, eles construíram aquela muralha, eles venceram uma etapa, e eles pegaram aquele momento para celebrar aquela vitória. Muitas vezes nós esquecemos e damos as costas para Deus quando a gente tem uma conquista, quando a gente tem uma vitória, quando a gente tem algo importante na nossa vida. Por quê? Porque a gente esquece de celebrar. Ou quando a gente celebra as nossas vitórias, as nossas conquistas, a gente celebra talvez de uma forma errada. Quando eu estava imaginando aqui como é que ia ser a montagem dessa palavra, eu estava pensando em falar aqui da Copa do Mundo. Quantas e quantas vezes a gente vê numa Copa do Mundo, eu mesmo que sonhava, né, em ver o Brasil ser campeão mundial, e a última vez tinha sido em 1970, e eu nasci em 73, não tinha visto, e aí eu vi o quê? Que em 94, com todas as dificuldades, todos os obstáculos que eram cada jogo, uma tensão, aquela ansiedade, o sentimento de unidade, que não existia rubro-negro, tricolor, não tinha palmeirense, não tinha nada disso, viu, Elton? Era todo mundo com a camisa amarelinha do Brasil e torcendo para um só time, um corpo, uma unidade. O Brasil foi campeão e a gente saiu na rua para comemorar. Comemoração totalmente diferente do que é a comemoração, a celebração que Deus quer para nossas vidas. Por quê? Porque aquela celebração só trouxe confusão, só trouxe, sei lá, alegria momentânea, mas não trouxe nada que nos preparasse para o depois. Na nossa vida, nós vamos, em nome de Jesus, ter muitas vitórias. Mas se cada uma dessas vitórias, nós temos que entender que nós precisamos celebrar de acordo com a vontade de Deus. Nessa leitura de hoje de Neemias, nós vamos ver claramente pelo menos 3 pontos fundamentais de uma celebração que vai ser parte de uma reconstrução, mas uma parte que vai servir de alicerce para um avanço, para melhor. Porque quando nós andamos com Deus, nós andamos avançando, conquistando sempre para melhor, se a gente fizer as coisas como Ele está dizendo. Então, de acordo com essa introdução, eu queria que todo mundo me acompanhasse numa oração, para que Deus não fale só para mim, mas que Deus fale aos nossos corações, porque eu tenho certeza, como eu já falei, que por mais que hoje seja um dia que você não está tão em cima na gangorra, mas você está num processo de reconstrução, e em nome de Jesus, você vai cada vez estar melhor. Conte conosco, e vamos orar junto para que Deus fale com cada um de nós. Senhor, Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir uma misericórdia especial sobre cada um de nós, Pai. Que Teu Espírito Santo venha trazer entendimento e discernimento para que a gente possa, Senhor, celebrar as vitórias que Tu nos deste até hoje.
mas que a gente possa celebrar, Senhor, da forma que Tu queres. Nos ensina, Senhor, através dessa mensagem, como é que Tu queres que nós comemoremos as vitórias que Tu nos dá. Em nome de Jesus, amém e amém. Em primeiro lugar, eu não sei se vocês perceberam que eu falei que a gente tem que viver não como uma ilha, mas como um corpo. Somos todos membros do mesmo corpo. Então, se eu tiver sucesso, mas meu irmão ou minha irmã não tiver, a minha alegria não vai ser completa. É por isso que quando a gente fala da igreja, a gente sempre fala do corpo de Cristo. E se o corpo não tiver a mesma visão, a gente vai ver isso. Se não tiver a mesma direção, é um corpo doente, é um corpo epilético, que não tem coordenação, que não consegue ir para onde precisa ir. Então, como um corpo, quando nós celebramos, nós nos rendemos à palavra de Deus. O que é que eu estou querendo dizer com nos render à palavra de Deus? É saber que Deus está falando conosco, que Ele tem mais para nós, e que Ele quer falar com o seu povo, Ele quer falar para você, Ele quer tirar as suas dúvidas, as minhas dúvidas. Às vezes a gente fica dizendo, poxa, eu não consigo entender nada que tem nessa palavra, eu não consigo entender nada, eu tento, até eu gostaria, mas me dá sono, me dá preguiça, dá isso, eu não consigo entender. Então, vamos ver como foi que Neemias, Esdras, que era o sacerdote que era daquele tempo, como foi que eles fizeram naquele momento de celebração. Está lá no livro de Neemias, no capítulo 8, os versículos de 1 a 3, e eu vou ler aqui agora, na versão NVI, que é Nova Versão Internacional. Diz assim: quando todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, do dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Olha, interessantíssimo é que em outras versões, em outras traduções na Bíblia, ele coloca que todos os que podiam entender, ele está se referindo à criança. Ele está se referindo à criança. É por isso que é tão importante que as crianças também tenham acesso à palavra e à lei de Deus. Porque é de começo da vida que se constrói uma vida com tanta coisa, com pouca coisa que diga, para ser reconstruída. Quantas vezes a gente vê aquela expressão: ah, rapaz, se eu soubesse, eu não tinha dado essa vacilada. Ah, se eu soubesse tantas coisas, tantas escolhas diferentes eu tinha feito na minha vida. Então, quando se é uma criança ensinada na lei, ensinada na vontade de Deus, quantos erros essa criança vai evitar? Então é por isso que a palavra chama a atenção que nós, adultos, eu acho também interessante ver que não tem qualquer distinção de sexo. Muitas vezes a gente escuta alguma mentira dizendo que Deus é machista. Não, Deus não é machista. Machista era o povo, e Deus controlou o povo ao máximo que podia, porque Deus conhecia o coração do povo mau. Então, homens, mulheres e crianças, ou todas as pessoas que tinham discernimento para entender, foram chamados, e eles ficaram lá. Mas além dessas observações, eu acho interessante a gente entender, primeiro ponto, que eles se rendiam
vamos dizer assim, em celebração, em comunhão, ou seja, eles estavam em unidade. O povo juntou-se como se fosse um só homem, um só ser humano, como sendo uma igreja. Todos eram membros do mesmo corpo. Por isso que é tão importante a gente entender que não existe melhor na igreja, não existe pior na igreja. Não entenda a sua diferença do outro como algo que vai lhe classificar como menos ou mais do que alguém, porque nós somos complementares. O que me faz falta é o que eu preciso em você, e o que lhe faz falta é o que eu posso te dar. Mas isso não quer dizer só Léo, não. Isso somos todos nós. É por isso que é importante a gente entender que nós precisamos viver em unidade. Não existe uma vitória sozinho. Não existe um culto sozinho. Você já imaginou? Vai ter culto hoje, tá Léo aqui, blá 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 blá. Falando para quem? Não existe. Nem quando a gente fazia só para gravar, eu podia fazer só. Estava todo mundo aqui, uma equipe. O próprio Deus, Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus, Ele é uma comunidade. Jesus diz, e todo mundo sabe, e ontem nós oramos isso lá na casa de Sandro, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, falando em nome dEle, Ele está presente. Então, Deus quer que estejamos juntos. O individualismo, o egoísmo, isso não tem nada a ver com Deus. Não se vence sozinho. Nós somos uma igreja e nós devemos celebrar e render graças a Deus juntos. Quando estamos juntos, eu quero dizer, quando eu falo juntos, eu quero dizer como se realmente nós fôssemos uma só pessoa. Por exemplo, eu e Carla, quando a gente compra alguma coisa lá para casa, não é para mim, não é para Carla, é para nossa casa, é para nossa família. Não existe, a não ser a calcinha, que é dela, eu não vou usar, mas a Aline ainda pega. Tudo bem. Aqui a gente está em casa, neguinha. Somos um só corpo, neguinha. Não esqueça disso. Afinal de contas, né? Isso é só para deixar quem estava cochilando acordar. Adoramos, nós todos adoramos ao mesmo Deus e nós temos a mesma fé. Nós cremos nas mesmas coisas e nós temos testemunhado juntos a mão de Deus agindo de formas completamente diferentes, em situações diferentes. Mas isso é muito bonito e motivador, porque a gente vê a multiforme sabedoria de Deus agindo em nosso meio. E é por isso que é importante a gente fazer, é como eu coloquei aqui, o que me veio na mente foi o cabo de guerra. O cabo de guerra, você em festa ou em qualquer, vamos dizer, gincana, aí você chega e pega aquele pessoal e diz assim: agora a prova de cabo de guerra, quem está desse lado vem para cá, quem está desse lado vem para cá, e agora vai fazer a disputa. Você pode nunca ter visto aquela pessoa antes na sua vida, mas você vai pegar no seu lado e junto com ele você vai fazer toda a força para puxar e ter a vitória. Não importa se você tem amizade ou não, você e ele são a mesma pessoa para ganhar naquela prova. Então é assim, gente, que a gente... Por isso que a palavra de Deus é tão contra fofoca, inveja, rivalidade. Isso é tudo coisa que o diabo coloca, vai minando para poder destruir esse corpo tão poderoso que é cada um de nós e todos nós como igreja. O segundo ponto que eu queria trazer era: nos rendemos com reverência. Aí, olha a leitura da palavra, diz assim: ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mais uma vez, das mulheres e de todos que podiam entender.
E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Olha, uma das coisas mais desgastantes é quando a gente está numa oração, quando a gente está num momento de culto, num momento de ensino da palavra, e a gente vê que as pessoas estão pensando em qualquer coisa, distraído, dormindo e, sei lá, no zap, alguma coisa desse tipo. Poxa, a gente realmente não tem noção. Às vezes eu pergunto às pessoas, eu digo, rapaz, você tem noção de quem é Deus? E de quem você é? Você tem noção do que você pode ganhar conhecendo mais a vontade de Deus para a sua vida? Porque quando a palavra de Deus está sendo lida, é a orientação de Deus diretamente para você. Às vezes a gente quer saber da última notícia de fulano de tal, se brincar de uma revista de fofoca. Rapaz, a gente dá tanta atenção, eu não, mas lá em casa eu vejo muito a novela que já passou, tal da vale a pena ver de novo. Mas é a botica de hoje, desse tamanho. Parece que o cara vai morrer 100 vezes, mas eu quero ver, é novidade, que se mudasse alguma coisa. Já viu, cara? Mas a palavra de Deus não. Às vezes a gente deixa pra lá. Tem noção do que é isso? A gente não pode negligenciar a palavra. O nosso foco é a palavra. Que todos, naquele tempo e hoje, o negócio era prestar atenção cada vez mais no que Deus está dizendo. Vê só, Esdras estava sobre uma plataforma à vista de todo o povo, e quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. A gente aqui, quando vai fazer a leitura do Evangelho, vocês sabem que a gente tem aquele costume de levantar, e para quem acha que aquilo é só para fazer um exercício ou para diminuir a preguiça e o sono, não. Aquilo é o seguinte, é porque a gente crê, verdadeiramente crê, que na leitura do Evangelho, o próprio Deus, Jesus, Ele está querendo falar comigo e com você. Em respeito, nós nos levantamos para escutar o Senhor, né? Ou seja, outra parte desse versículo diz assim: liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Essa parte é fundamental. Eu vivo dizendo para as pessoas, rapaz, qual é a Bíblia que você está procurando ler? Tem gente que tem uma Bíblia que nem formiga, que é bom para a vista, consegue ler, que a letra é deste tamanho. Tem Bíblia que fala de uma linguagem que ninguém usa mais no Brasil. Talvez no século passado ou retrasado, lá em Portugal, alguém falava daquele jeito. Então, se são palavras que você não entende, porque existem sinônimos, e hoje existem palavras que são muito mais claras ao nosso entendimento, então a gente tem que procurar ler para entender, e não ler a Bíblia como se fosse um castigo matinal todo dia. A palavra de Deus é para nosso conhecimento, para nosso deleite. Então é por isso que eles tinham tanta preocupação em entender o que estava sendo lido. Se por acaso você está lendo e você não tem ainda o discernimento, não está sabendo ainda o que é que aquela palavra, o contexto daquela história, o que é que está querendo ser dito, poxa, eis-me aqui, tem um grupo de pessoas aqui que está se dedicando a estudar, está fazendo seminário, está buscando conhecer cada vez mais. Então nos procure, não fique com sua dúvida, porque não é assim que a gente está vendo a palavra, está dizendo aqui. Não fique com dúvida, procure aprender mais, e quem quer ensinar, procure ensinar da melhor forma possível, porque não adianta você falar uma linguagem que o seu público não entende. Então, mas é como eu botei aqui, é importante a gente buscar entender a palavra, e se eles não tivessem, veja como é fundamental uma coisa dentro da outra. Se eles não tivessem entendido o que estava sendo lido, eles não tinham tido uma noção de que eles estavam vivendo diferente da vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas,
mas não fazem por maldade, fazem porque não sabiam que estavam fazendo errado. Esse é que é o grande problema. Esse era a situação daquele povo. Aí, quando eles leram, vejam o que aconteceu. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu os livros da lei de Deus a cada dia. E no 8º dia, eles realizaram uma reunião solene. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma época em que era comemorado a festa das cabanas. E aí eles já viram e adaptaram a celebração deles à celebração que Deus tinha dito para eles fazerem naquela festa das cabanas. Isso aí é outro contexto, mas é interessante a gente entender que simplesmente eles passaram um tempo precioso se alimentando da palavra de Deus. E isso que a gente está fazendo hoje aqui é maravilhoso. É a gente estar deixando de estar perdendo tempo para estar ganhando tempo, conhecendo mais de Deus para a nossa vida. Eu não sei se vocês se lembram, ou alguém aqui já presenciou, a alegria que as pessoas ficam quando dão um tempo para Deus. Quem aqui já fez um cursilho? Quem aqui já participou de um happening? Quem aqui já participou de algum momento, feito até aquele que a gente foi ontem? Eu me lembro que Moa, não estou vendo Moa, não sei se Moa está aqui, mas Moa disse que ontem que ele estava sentindo muita paz, que há muito tempo ele não sentia. Somente por quê? Porque ele deu um tempo para estar com as pessoas e a gente ali, queira ou não queira, a gente estava falando também de Deus, estava se confraternizando e falando de Deus. É isso que a gente precisa viver, é viver essa alegria de estar na presença de Deus, mas que possível diariamente, constantemente, porque quando nós adoramos, quando nós celebramos, nós adoramos com alegria. Você mesmo aqui, se lembra das dancinhas? Quem se lembra aqui das dancinhas do happening? Ou a juventude aqui, tudo dançando? Até quando os meninos pequenos vêm do acampa dentro, aqui, no final, vai se apresentar, é tudo uma alegria, é só festejar no final das contas. Vários sermões, várias coisas que são ditas, mas não traz essa alegria. A presença de Deus é quem traz a alegria. É claro que nós temos situações difíceis também, como a gente viu, os obstáculos, eles vão surgir, mas é preciso sempre a gente trazer na memória esses momentos de alegria, porque são esses momentos de alegria que vão nos encorajar a dar mais um passo, a adiantar e a continuar, porque a vida não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória é que a gente tem que estar se lembrando dela a cada instante, a cada dificuldade. Veja como foi que eles fizeram. Então Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Você já participou de uma reunião de adoração? De oração? Você já participou de um momento verdadeiramente onde as pessoas se entregaram em adoração a Deus? Você já percebeu que não tem a preocupação com o que é que vão pensar de mim? As pessoas se jogam no chão, as pessoas levantam os braços, as pessoas clamam, as pessoas gritam, lógico, tudo com ordem e decência. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a alegria que acontece é uma alegria tão verdadeira, mas tão verdadeira que você não se preocupa com o que é que vão comentar a seu respeito, porque você está feliz diante do seu Deus. Você sente o próprio Deus em você, transformando, curando, limpando, tirando aquilo que não presta. Eu acho lindo ver esse tipo de situação. Foi assim que o povo estava celebrando, com verdade, com alegria mesmo. E aí, então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras
E os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Será que eles estavam sentindo o amor, a graça de Deus na vida deles? Vocês sabem o que é a graça de Deus? Vocês têm noção do que é a graça de Deus? A graça de Deus é quando você sabe de todos os seus defeitos, você sabe de todas as suas mazelas, todas as suas imperfeições, e vem Deus e diz: olha, mesmo assim eu quero você, mesmo assim eu quero você. Tem pessoas que passam a vida escutando dizerem que você não presta para nada, esse não vai servir para nada, esse não dá para nada, ou então bullying, a vida toda, e de uma hora para outra essa pessoa recebe uma dosagem tão grande de amor que constrange e diz assim: eu não quero mais viver longe desse amor. Aí essa percepção de ser valorizado, mesmo sem ter esse valor todo, faz com que a pessoa se constranja. Esse constrangimento diante de Deus é que o pessoal estava sentindo naquela hora. Mas o que foi que Esdras e Neemias disseram? Disse: olha, não é momento para você ficar triste não, cara. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as suas incapacidades, não. Olhe para o Deus que conhece todas elas e diz assim: mas é com você que eu quero me relacionar, é com você que eu quero reconstruir, é você que é o alvo do meu amor. Imagine a alegria, por exemplo, daquela mulher que tem a história dela, a mulher do fluxo de sangue, que passou 12 anos sendo, vamos dizer assim, esquenteada, doente, fedendo, impura, as pessoas não chegavam junto dela. Imagine depois que essa mulher foi curada por Deus e ela tomou um banho, botou roupas limpas e começou a andar e disse: parou mesmo, eu fui curada. Você tem noção dessa alegria? Imagine a alegria de um homem leproso que foi curado por Jesus, um homem que tinha abandonado a casa, a família. Ele não deixou de amar a família dele, ele deixou as terras, deixou as posses dele, deixou tudo. Por quê? Porque ele era leproso, ele não podia estar junto de ninguém. Mas esse cara foi curado por um Deus amoroso. E você já imaginou a alegria desse cara voltando para casa, abraçando seus filhos mais novos, sua mulher? Essa alegria é a reconstrução que Deus faz na vida de uma pessoa. É essa alegria que deve ser celebrada. Imagine só aquele Bartimeu, aquele cego chato, insistente. Mas imagine a alegria dele poder enxergar de novo. Rapaz, se a gente pegar essas histórias da Bíblia e começar a colocar a nossa realidade nessas histórias, você já imaginou a alegria que você pode ter na sua vida? A partir do momento que Deus fizer uma mudança na tua história, e Deus quer fazer essa mudança hoje, a partir de hoje, ou continuar fazendo essa mudança. Você tem percebido já o que Deus já fez na sua vida? Será que você tem celebrado a Deus as vitórias que Ele te deu? Ou você só fica ainda dizendo: eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor? Ingratidão. Será que é essa a realidade? Será que essa está sendo a sua realidade? Murmuração. Deus olha para todo mundo e não olha para mim. Pessoal, eu tenho certeza que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, e vamos celebrar com muita alegria. Afinal de contas, nós estamos vivos. Júlio acabou de orar pela família de Martinho. Martinho não,
está na glória, amém. Mas não tem mais tempo para Martinho, mas para mim e para vocês tem, amém? Vamos se alegrar por isso. Mas o mais importante, celebrar com alegria por estarmos vivos, por estarmos em reconstrução, porque Deus já fez algo em nossas vidas. Mas como corpo é importantíssimo se lembrar que quando nós celebramos, acontece arrependimento. Isso é justamente o principal para que a gente não volte para o lado de baixo da gangorra, para que a gente celebre quando a gente estiver subindo, mas que a gente não caia de novo, porque quando a gente se arrepende daquilo que a gente fez de errado, a gente não volta a cometer o mesmo erro. Então a gente vai subindo, vai ser de glória em glória, até simplesmente você estar na glória. Vê só, no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso tudo são símbolos de arrependimento. Você está achando muito bonita a sua roupa, que roupa elegante, aí você se orgulha dessa roupa. Agora você pega um pano de saco e bota, você não tem mais um motivo de se orgulhar. Você está todo bonitinho, penteadinho? Não, você bota pó na cara e fica aquela coisa cebosa, e simplesmente você diz assim: eu estou arrependido de tudo aquilo que eu fiz. Isso era um símbolo para os judeus, era uma forma que eles mostravam que eles estavam externando para as pessoas que estavam arrependidos da forma que estavam vivendo. Continuando, os que eram de ascendência, ou seja, que tinham parentes, avós, pais israelitas, tinham se separado de todos os estrangeiros. Eles não estavam mais se misturando com as outras pessoas, ou seja, não estavam misturando a cultura de Deus com as crenças dos outros povos. Eles se separaram dos outros povos, certo? Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Você se lembra que na leitura bíblica a gente falou que o povo, Deus ajudava e o povo dava as costas para Deus. Deus ajudava e o povo dava as costas para Deus. Então, eles se arrependeram e confessaram os pecados até dos ancestrais, que tinham feito pouco caso de Deus. Falar que eles estavam celebrando aquela etapa do crescimento, e você, muito possivelmente, você deve ser grato a Deus pelas bênçãos que Deus já fez na sua vida. Isso a gente já viu que a gente deve fazer isso com adoração, com alegria, mas que a gente nunca a gente pode se esquecer, para não pisar na bola, se esquecer das coisas que a gente faz de errado, se esquecer das nossas manias, se esquecer daquilo que a gente tem como dito como fraquezas. Ontem, na reunião dos homens, a gente falou muito sobre isso, e a gente viu que homens devem ajudar homens. Nós somos um corpo, cada um ajudando o outro. Por que eu estou dizendo para que a gente faça uma reflexão nas nossas vidas e que essa reflexão traga arrependimento? Eu vou ler 2 trechos bíblicos aqui. Primeiro diz assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Eu já li muitas vezes isso. O Deus ainda é forte, Ele pode nos salvar, e Ele não é surdo, Ele escuta as nossas orações. Então por que as coisas não mudam, Senhor? Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, Ele se afastou, e aí Ele já não ouve as suas orações. O arrependimento é necessário justamente nessa hora. Você quer uma reconstrução na sua vida? Você quer melhorar? Você quer algo melhor para você? Se arrependa dos caminhos errados.
Só você. Você não precisa dizer a ninguém não. Você sabe. Ontem ficou claro, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Sabe por quê? Veja que lindo o Salmo 66, versículos 18 e 20. Veja que palavra. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Deus ainda te ama, apesar das tuas maldades, apesar dos teus vacilos. Ele só quer que eu e que cada um de nós se arrependa desses caminhos errados, para que Ele mude para melhor a nossa história. Está todo mundo querendo a mesma coisa. Você querendo ser abençoado e Deus querendo te abençoar. Por que que as coisas não acontecem? Falta de arrependimento. Porque quando se arrepende, se muda o caminho. Se você está andando para longe de Deus, quando você se arrepende, você muda o caminho e vai para perto de Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Porque não adianta celebrar, feito foi aquela Copa do Mundo de 94, festa do tamanho do mundo, para depois de algum tempo levar 7-1 da Alemanha e morrer de vergonha dentro de casa, né? Então vamos celebrar de glória em glória, nos arrependendo das coisas erradas, para que Deus possa fazer as maravilhas que Ele quer fazer nas nossas vidas. É esse o convite que eu tenho para você nessa noite. É esse o convite que Deus tem para você nessa noite. E se você quiser tomar posse desse convite, baixa a cabeça que eu quero orar por mim e por vocês. Senhor, Deus amado e querido, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, porque nós entendemos que nessa noite, Senhor, Tu nos mostraste que Tu queres fazer algo novo em nossas vidas, melhorar ainda mais as nossas vidas, Senhor, que nós Te amamos e queremos realmente viver em unidade, viver aqui, Senhor, um compromisso contigo, de conhecer a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, Senhor, de buscar, Senhor, nos arrepender dos caminhos errados, dos pensamentos errados, das palavras erradas, das companhias erradas, do testemunho errado, para que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor, e as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre medida, sobre cada pessoa aqui e sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posse da glória, tome posse da vitória, não saia daqui sem fazer um concerto com Deus, amém? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Amém, pessoal. Por favor, acende a luz aí, bonitões. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero mais uma vez agradecer, em nome de Jesus, pela presença de cada um de vocês. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sendo derramada sobre medida, sobre a vida, sobre a família, sobre a saúde, sobre a prosperidade, sobre a segurança de cada um de vocês e de cada família aqui representada, para que nós possamos juntos, em unidade, provar as maravilhas de Deus para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe, e a cantina está aberta, viu? Vamos lanchar!